Então nós estamos juntos, que eu também tive Covid. Você ficou com alguma sequela na cabeça? Falta de memória, esquecimento, alguma coisa assim? A gente sabe que tem várias sequelas que acontecem depois que a pessoa teve o Covid. Por exemplo, eu tive sequela no coração, no pulmão, meus órgãos ficaram inflamados e tudo mais. Mas tem muita gente que está ficando com a sequela na cabeça. E aí, o que fazer? O que fazer? Por exemplo, dou um exemplo aqui. Você está no seu ambiente de casa e fala assim, eu vou na cozinha pegar uma colher. Aí você vai na cozinha, traz tudo quanto é coisa, mas a colher você não traz. É preocupante? Veja a reportagem com você, Rani. A concentração é a principal habilidade que o Ricardo precisa para um bom desempenho no trabalho. Mas desde que ele teve Covid-19, manter o foco nos projetos está sendo uma missão quase que impossível. Então, às vezes eu sento, eu começo um trabalho, né? E, de repente, eu não consigo finalizar ele de alguma forma, né? Algumas coisas que é do cotidiano, que eu preciso fazer rotineiramente, elas me fogem da memória, né? Então, até mandar um projeto, um processo para a prefeitura, às vezes eu acabo falhando em enviar, às vezes eu envio e não confirmo o envio, coisa que não acontecia, né, antes do Covid. E a comunicação, que ele sempre teve muita facilidade, também foi afetada. O vocabulário parece que ele foge, parece que as palavras fogem, então eu tenho dificuldade muitas vezes de explicar um conteúdo, né, de explicar uma coisa que até as pessoas têm reclamado que o meu tempo de WhatsApp, de mandar uma mensagem, que às vezes podia ser bem, né, eu estendo isso, porque eu vou me expressando e vou me perdendo nesse momento de me expressar, e ele fica longo, né, então isso dificulta bastante, porque eu procuro as palavras, mas as palavras parecem que vagam e eu não consigo expressá-las. E com isso ele passou a levar o dobro do tempo para realizar os trabalhos. Um projeto, um processo que eu fazia em 2, 3 horas, hoje eu levo 4 horas, ou levo mais do que um dia, 8 horas às vezes. Por quê? Porque o processo ele demanda muito mais concentração. É um processo de reanalisar todo o tempo. Eu tenho que verificar o que eu fiz a todo tempo. Mas o Ricardo não está sozinho. Essas são algumas das principais queixas de boa parte das pessoas que tiveram Covid. É o que afirma essa neurologista. Então, a gente tem tido muitos casos de alteração cognitiva, que a gente chama. Então, é alteração da memória, dificuldade de atenção, dificuldade de focar nas atividades que a pessoa fazia habitualmente. Então, a pessoa, principalmente aquelas pessoas que trabalham com necessidade maior ali de uma reserva cognitiva, então um advogado, um motorista que precisa estar sempre muito atento. Então, essas pessoas estão tendo muita dificuldade em voltar à rotina pela dificuldade de manter a atenção, pela dificuldade de concentração. Muitas vezes tem dificuldade assim, até em cumprir as pequenas rotinas que tinha habitualmente em casa. E além de danos neurológicos, o desequilíbrio emocional também pode ser diagnosticado no pós-Covid. E o exemplo disso é a alta da procura por terapias. Essa psicóloga teve um aumento significativo nos atendimentos. Cerca de 80% dos pacientes são aqueles que buscam tratamento para o pós-Covid. E ela explica o porquê dessas sequelas continuarem, mesmo depois do período de contágio e transmissão da doença. Quando você recebe a notícia, você recebe o impacto, como se fosse uma sentença de morte. Diante dessa possibilidade da sentença de morte, o pavor toma conta de você. Então, você tem uma descarga de adrenalina violenta e você fica lidando com essa possibilidade. Por mais que a pessoa esteja preparada e tudo mais, que tem pessoas que não têm problema. Tem outras que já têm o pavor de ter. Essas que têm o pavor de ter, a hora que ela tem, você pode ter certeza que ela vai desenvolver a síndrome de pânico, né? A ansiedade generalizada. E, consequentemente, como você está colocando, né? Aí vem a questão de memória, questão de blackout, pensamentos fragmentados, às vezes toque. 3, 2, 1.
Segundo especialistas, as pessoas que tiveram a doença... assim como o Ricardo, eu também preciso da concentração para fazer um bom trabalho. Mas depois que eu tive a Covid, isso está ficando cada vez mais difícil. É por isso que os médicos explicam que tratamentos psicológicos e neurológicos são muito importantes no processo de recuperação. Paciente com queixa de memória, que fica com a memória muito alterada, com muita dificuldade de memória, a gente indica reabilitação neurocognitiva. Então, são baterias e testes de memória para exercitar de volta essa memória, né? Pacientes, assim, que desenvolvem alterações psiquiátricas que também são muito comuns, como a depressão, a ansiedade, também precisam ser adequadamente avaliados e adequadamente tratados, né? Então, assim, o tratamento ele vai depender do sintoma que o paciente desenvolve. Tá aí, então.